Nós estamos iniciando o estudo de número 30, denominado A Impecabilidade de Cristo, onde nós vamos explorar, o significado, as implicações e a importância dessa verdade tão essencial para a nossa fé e para nossa salvação e vida espiritual, e de como isso implica diretamente no entendimento nosso sobre a pureza e a santidade de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu vou pedir a minha esposa, a pastora Tatiana, para orar, para nós podermos iniciar nossa aula em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, meu Deus, pelo nosso dia. Quero te pedir que o Senhor venha manifestar a sua graça, a sua presença sobre essa aula. Abra, Senhor, o nosso entendimento nessa noite, que tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que foi ensinado, Senhor, meu Pai, cele, meu Pai, no nosso coração. Toma a vida do meu esposo, que ele seja usado, Senhor, meu Pai, como ele tem sido diante da tua presença. Que essa aula seja alcançada através do YouTube, a cada um daqueles que vão acessar esse link, que encha da tua graça e do conhecimento, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém, amém. Então, hoje nós vamos estar fazendo esse estudo, de número 30, para que a gente possa entender, a respeito da santidade de Cristo, da sua impecabilidade, de como Jesus, em toda a sua santidade, em toda a sua pureza, cumpriu todos os pré-requisitos que eram exigidos por Deus para que o sacrifício perfeito fosse feito, Nós estamos avançando de maneira bastante rápida, em direção a esses temas. Na semana passada nós estudamos o estudo de número 29, que falou sobre o autoesvaziamento de Cristo, de como Jesus nos ensina, através do seu exemplo, a humildade, O texto trata sobre que mesmo Cristo, sendo como Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar. Pelo contrário, ao contrário, ele se esvaziou de si mesmo e se fez homem, e desceu na forma humana para poder nos salvar e nos ensinar a respeito de todas as coisas. Eu estou só terminando aqui de carregar a aula, já vou começar, só compartilhar a tela com vocês, que a gente vai poder entender. Só um instante. Amém. Acho que agora vocês já conseguem ver a minha tela. Confirmem, por gentileza, se vocês estão vendo. Ainda não. Ainda não? Foi? Agora sim. Vou destacar aqui para cá, que fica mais fácil para mim. Então, nós estamos tratando aqui, estudo número 30, da impecabilidade de Cristo, E nós vamos analisar, estudar sobre a questão da impecabilidade, Primeiro, o ponto importante para que nós possamos entender é o que a gente define, como a gente pode definir o tema de impecabilidade, E a definição clássica é que a impecabilidade de Cristo refere-se à sua natureza sem pecado, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição. Muitas seitas e heresias, ao longo dos anos, questionaram de maneira direta a impecabilidade de Cristo, Dividem Jesus como se existissem duas formas, um Jesus homem, um Jesus Deus, que o Deus habitou no homem. A Bíblia não fala que um Deus incorporou no homem. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não diz que um homem tinha os poderes de Deus. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não nos ensina que um homem foi tomado pelo Espírito e viveu como Deus, ou que Deus controlou um homem. Não, a Bíblia não nos ensina nada disso. A Bíblia nos ensina que Deus se fez como um de nós. O próprio Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho unigênito, que é da mesma essência, da mesma natureza. E ao mandar o seu Filho unigênito, o próprio Deus se fez carne, como um de nós. E Jesus, ele não era um homem que tinha os poderes de Deus, e nem um Deus que controlava o homem, mas ele era perfeitamente homem e Deus. Jesus era perfeitamente homem e Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E como 100% homem, ele foi exposto a todas as nossas tentações e dúvidas, Ao mesmo tempo que, como 100% Deus, ele não cometeu nenhum pecado, apesar de ter sido tentado em todas em todas vamos dizer assim, naquilo que a Bíblia relata, em todas as tentações que ele foi exposto, ele, apesar disso, não pecou absolutamente de nenhuma forma. Então, a impecabilidade de Cristo refere-se à sua natureza sem pecado, desde o nascimento até a sua morte e ressurreição. Então, qual é a importância dessa doutrina,
Essa doutrina ela é fundamental para a compreensão da obra redentora de Cristo e da nossa salvação. Entendendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que, como Cordeiro, ele foi perfeito, isso implica diretamente, né, na nossa compreensão dessa obra redentora e principalmente a respeito dos aspectos da nossa salvação. Então, existe uma tensão, né, entre isso que eu acabei de explicar, a gente chama em teologia isso de uma tensão humano-divina. Qual é a tensão humano-divina? É que, como Deus, né? E como homem, ou como homem como Deus, Jesus sendo plenamente Deus e plenamente homem, ele enfrentou tentações reais, mas nunca cedeu ao pecado. Não houve como é que eu posso dizer? Não houve uma encenação nesse aspecto das tentações de Jesus. Ele foi tentado, e tentado, ele resistiu e não cedeu ao pecado. Então, isso era fundamental, que, como um homem, ele pudesse resistir ao pecado e ser tentado a ponto de poder resisti-lo para que seu sacrifício fosse real e perfeito. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, ele, como sendo homem, ao mesmo tempo, ele foi tentado e resistiu, né? Mas nunca cedeu ao pecado. Essa tensão ela é importante na história da salvação da humanidade, né? Porque nos conta a respeito de um Deus que amou o homem de tal forma que assumiu, né, que se colocou na condição de ser tentado, como um Deus santo, né? Lembre-se disso. Deus não é um homem grandão, né? Deus não é um homem grandão. Deus ele é espírito. O Senhor ele é espírito e como espírito santo, né? Como um espírito puro, ele é tentado. O Senhor não pode ser tentado. Mas quando ele se colocou na condição humana, na condição de viver na carne, né? Lembre, o verbo se fez carne. Quando o verbo se fez carne, ele foi exposto a todas as tentações da carne. E essas tentações foram reais. Jesus ele foi exposto a tentações reais, verdadeiras. Não era uma encenação. Jesus ele foi exposto de tal forma que ele, entre aspas, tá? Vou colocar isso entre aspas, poderia pecar, mas ele resistiu e não se deu ao pecado. Então, como um homem, plenamente homem, ele foi tentado como todos nós, mas como plenamente Deus, ele, por ser santo e imaculado, ele resistiu e não cedeu ao pecado. Vocês já tinham pensado, deixa eu abrir um pouco aqui para a gente conversar um pouquinho, vocês já tinham pensado a esse respeito? Para vocês é um assunto que fica claro? Vocês têm dificuldade? Como é que porque assim, lembre-se que a gente está falando no módulo 3 todo da Escola de Discípulos, a gente está falando sobre cristologia, né? Sobre a vida de Cristo, sobre seu ministério, sobre tudo que envolve a pessoa de Cristo. Lembre-se disso. Então, ter essa dimensão de que Jesus ele era 100% plenamente Deus e plenamente homem é fundamental para que nós possamos entender a sua obra redentora e também da nossa salvação. Lá em Hebreus, nós estamos falando na carta, né, para o Novo Mundo, no livro de Hebreus, o autor de Hebreus fala sobre isso. Ele fala assim, olha, ele nos entende, né, ele nos compreende, porque assim como cada um de nós, assim como um de nós, né, ele foi exposto a essas tentações. Mas a diferença, obviamente, entre nós e Cristo é que Jesus jamais cedeu a nenhuma delas. Mas isso que torna o fato de ele ter sido como um de nós, enfrentar as tentações reais, como cada um de nós, e ter vencido essas tentações, é que torna o sacrifício de Cristo perfeito, a ponto de retomar, né, para a humanidade um caminho, construir, né, um novo e vivo caminho de volta para Deus. Mas vocês já tinham ouvido, já tinham pensado sobre isso? Fique à vontade, pode abrir o microfone. Não? Pastor, em relação à impecabilidade de Cristo, eu já tinha essa noção. Mas agora você comentou que Deus é espírito, né? Eu lembro até a Lorena tá aí na call também, ela vai lembrar que a gente debateu isso recentemente aqui em casa quando a gente estava preparando o material para o Ministério Conexão. Quando está na Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e ao mesmo tempo Deus é espírito, eu fico em dúvida como que ele pode ter feito, então, a sua imagem e semelhança se ele é espírito, sabe? Aí eu não sei se já nesse momento ele estava falando de Jesus Cristo, né? E aí Jesus Cristo, sim, também ser Deus, ou se tem alguma outra explicação. Não sei se deu para entender minha dúvida, mas eu quis aproveitar esse gancho porque você comentou
essa questão, né, de Deus ser espírito. Sim. Quando a gente vê, né, essa implicação, né, ser a imagem de Deus, né, a semelhança de Deus, né, a sua imagem e semelhança tem uma série de questões que envolvem, né, teologicamente, essa percepção de Deus. A primeira delas é no espelhamento, né, quase que tricotômico, né, assim como Deus ele é trino uno, né, ou seja, é um Deus que existe em três pessoas, ou né, Pai, Filho e Espírito, né? Que a gente chama da Trindade de Deus, conhecido como Trindade de Deus. O homem também, em suas dimensões, ele é feito dessa forma, né? A parte teológica que fala sobre a tricotomia, né, do homem, né? A gente tem alguns que entendem que o homem é dicotômico. O que é dicotomia? O homem existe na carne e é um espírito, né, um ser vivente que possui vontade. Mas, normalmente, né, e amplamente mais defendido, é a parte da tricotomia humana, onde nós temos corpo, alma e espírito, né? E no corpo, né, a nossa carne, nosso espírito, é o sopro de vida, né, que o Senhor nos dá, é a parte divina da existência humana, né? O nosso espírito é muito próximo daquilo que Paulo fala, né? Ainda que meu homem exterior se corrompa, no meu homem interior ele permanece fiel a Deus, né? Isso tem uma implicação teológica muito profunda, porque o homem tem a sua vontade residindo na sua alma. Então, você tem corpo, alma e espírito. Quando você tem a sua vontade residindo na sua alma, é onde você toma as suas decisões a respeito vamos dizer assim, da sua santidade, da sua obediência ou não a Deus. É onde reside de forma direta o seu livre-arbítrio, né? Vamos colocar assim. Então, de maneira bem simplista aqui, estou sendo bem simplista. Então, onde é que você gosta ou não de feijão, por exemplo? Você gosta na sua alma. É onde reside o desejo do seu coração, as suas vontades, a definição da sua personalidade em si. Então, teologicamente, existe uma tensão também, né? Vamos colocar assim, uma tensão entre a existência de corpo e alma e espírito, formando um único ser, onde normalmente diz que a carne, né, milita contra o espírito pelo domínio da sua alma. Então, quando nós estamos fortalecidos pelo Espírito, né, pelo Espírito Santo, na nossa vontade, né, quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos condição de decidir, por exemplo, na nossa alma, escolher aquilo que é espiritual e viver em espírito, né, de forma espiritual e voltado para as coisas do Espírito. Quando nós estamos sem o fortalecimento de Cristo, a nossa carne ela tem mais força, né? Ela é mais forte do que nós e nos leva a nossa decisão a termos decisões de pecado, de ratar, né? De errar o alvo, longe de Deus. Então, quando a gente entende que o ser humano ele é a coroa da criação, primeiro porque Deus dota ele de algo que até então teologicamente não se via de maneira direta, que Deus dá o direito ao livre-arbítrio ao ser humano. O homem tem um direito de escolha, né? Adão e Eva, e aí eu não vou entrar em corrente teológica, calvinista e arminiana, né, depois dessa queda, mas vamos pegar lá no início, né? Mas o homem tem o direito à sua escolha, né? Escolher ou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, escolher ou não servir a Deus, escolher ou não confiar na palavra de Deus que diz que não deveria comer, escolher ou não viver para Deus. Essa é a definição de toda a estrutura humana. E o homem é a imagem e semelhança de Deus também nesse aspecto, porque Deus ele é um espírito e ele é livre, né? E ele é livre em todos os seus desígnios, em todas as suas manifestações de vontade. Então, quando Deus dota o homem, o ser humano, livre-arbítrio, até então você não tinha visto isso na criação, provavelmente dos anjos, por exemplo, que são os seres que obviamente existiam antes da humanidade, eles não são dotados, entre aspas, de livre-arbítrio, eles são espíritos ministradores, a serviço do Senhor. Cumpre toda a vontade, cumpre tudo aquilo que tem vamos dizer assim, a respeito da vontade de Deus. Eles estão às ordenanças de Deus, né? Tanto e eu termino aqui minha explicação. Onde é que a gente pode ver
essa manifestação mais clara e mais ampla. Muita vez, nós falamos algumas aulas atrás, porque, por exemplo, você já se perguntou por que o homem tem o direito ao arrependimento, por exemplo, e os demônios não, né? Poderia. A misericórdia, a graça de Deus poderia ser estendida, né, a Satanás, aos Nunca anjos. tinha pensado nisso, mas é verdade. Faz Não sentido. é? A gente poderia ter esse perdão. Satanás poderia entrar lá num domingo pela manhã durante um culto e se converter, né? Sim. Teoricamente. Mas por que não? Porque eles eram espíritos, né? E como espírito eles se corromperam no seu espírito, né? Na sua essência, né? Eles não têm retorno a partir daí. Já diferente dos anjos, né? O homem se corrompe na sua vontade, né? É muito do que o Paulo define como o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo cometendo. Nós cantamos até um louvor que é muito lindo na igreja que trata sobre isso, né? Porque no tocante ao nosso interior, a gente tem essa paixão, a gente tem esse desejo, esse inclinamento às coisas de Deus. Mas no final do dia, o nosso corpo foi vendido como escravo por conta do pecado. Então, essa capacidade de decidir, Deus fez o homem, talvez essa seja a melhor explicação, Gabriel. Deus fez o homem para governar. Assim como Deus governava, Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, para governar. Investido de autoridade, investido de governo, investido de livre-arbítrio, de poder de decisão, inclusive para até mesmo virar as costas para os próprios Deus. Por isso que, quando a Bíblia fala que Jesus diz claramente que, olha, o Pai, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque pense no seguinte, Apocalipse 20, o grande trono branco, o julgamento final, né, quando tudo vai estar consumado, no final do dia, e eu preguei até sobre isso agora, nesse último culto em Efésios 4, é uma grande passada a limpo dessa história que começa no Éden. Então, Deus concede o livre-arbítrio à humanidade, a humanidade decide, na sua parte, por se rebelar contra Deus, mas agora Deus, através de Cristo, dá uma nova oportunidade, e nessa nova oportunidade, o que vai gerar no futuro? Uma nova humanidade, lembra que eu falei sobre isso? Já não mais corrompida, já não mais caída, uma humanidade santificada, assim como Deus é santo, então, em mais semelhança de Deus agora, um Deus santo, com uma unidade santa, um Deus que não peca, né? Que tem a impecabilidade, nos concedendo agora uma carne incorruptível, não mais corrompida também, à prova de pecar, e no final do dia, todos aqueles que viverão eternamente com Deus foram aqueles que decidiram, né? Decidiram em seu coração se entregar a Cristo de livre e espontânea vontade. Ou seja, depois que isso tudo passar limpo, não haverá nenhum ser humano que viverá eternamente com Deus que não seja aquele que, no seu interior, no seu direito a escolher, se sensibilizou ao chamado, à graça de Deus, né? E graciosamente nos chamou e se rendeu a ele para viver eternamente com ele. Não sei se faz muito sentido. Super claro, pastor. Mas Obrigado. tá? Então, a gente, nesse aspecto, nós somos isso. Temos a imagem e semelhança de Deus porque fomos dotados de consciência, domínio, governo e, acima de tudo, liberdade nas nossas. E eu fico muito emocionado de falar disso. Eu vou estender só mais um pouquinho. Pense no seguinte, assim, a gente está falando de Cristo, né? Eu fico assim, chego me arrepiar, assim, falando sobre isso. Porque, nossa, se você pensar que Jesus, a gente viu o auto-esvaziamento, ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele virou um de nós. Ele foi exposto a tentações reais, que a gente está falando aqui da impecabilidade dele. Não é que ele não foi exposto, o que era uma falsa tentação. No Jesus foi tentado real. E ele escolheu fazer a vontade do Pai também de forma real, se manteve santo de forma real. E esse ser real, vida, sua câmera está ligada, e esse ser real, e de forma real, né, no final do dia, ele escolhe morrer por nós na cruz do Calvário, sofre tudo o que ele sofreu para nos dar o direito de até mesmo dizermos não para ele. Isso para mim é muito impactante, né? Porque a gente está falando de um Deus que é espírito, que é santo, que é puro. Deus podia simplesmente chegar, descer e falar assim: olha, Gabriel,
cala a boca, se ajoelha. Léo, cala sua boca, se ajoelha. Marcos, Mariana, Lorena, fiquem quietos, você não sabe de absolutamente nada. Deus sou eu, santo sou eu. Calem a boca, ajoelhem e me adorem para todo sempre. Não poderia? Deus não tem poder para isso? E Deus teria sendo justo, porque Deus, ele é santo, assim, ele é digno de louvor, ele é digno de adoração. Mas existe um texto muito lindo, eu posso compartilhar com vocês, que fala sobre isso, e isso é uma matéria teológica que chama Teodiceia cristã, né? Que é essa grande odisseia, né? Essa grande aventura de Deus, baseada no seu amor, para buscar o objeto do seu amor, que é a humanidade. Deus nos amou, ponto. Sem interesse, sem precisar de nada, Deus simplesmente nos amou. E nessa Teodiceia, Deus morreu por nós, até mesmo para nos dar o direito de negarmos a ele. Isso para mim é muito profundo. Deus não escolheu se relacionar com nós na base do poder. Poderia ter feito e seria justo da mesma forma, mas Deus escolheu se relacionar com o homem na base do amor. Deus amou. E aí você começa a entender quando João declara isso, como isso é poderoso. Deus amou o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que ele decidiu não nos obrigar, que ele decidiu não nos relacionar, não se relacionar com a gente na base da violência ou da imposição. Deus amou a mim e a você de tal forma que ele sem saber, entre aspas, né, qual seria o resultado do seu coração. Obviamente que ele sabia na eternidade, mas o que eu estou dizendo ele entrega absolutamente tudo para nos dar o direito, inclusive, de dizer não para ele. Falar, olha, eu entendo que o Senhor fez na cruz, eu entendo isso tudo que você está me dizendo, mas ainda assim eu prefiro viver para mim mesmo e fazer minhas próprias escolhas. Isso para mim é uma das coisas que mais me impacta no cristianismo, na obra de Zé. Porque se você for olhar qualquer outra estrutura religiosa, enfim, e eu estou falando um pouquinho mais amplo aqui sobre religião, sobre outros credos, outros deuses, qualquer cultura, a relação desses deuses, né, falsos deuses, supostos deuses, é sempre de imposição, de subordinação. Você vai ver, sei lá, os deuses gregos, da mitologia grega, da mitologia romana, você vai ver sempre deuses que descem para impor sua vontade, que brincam com o ser humano, que enganam, que matam, né, que devolvem, que impõem o caos se não são adorados ou não têm as suas vontades aceitas, né? Se você for ver, sei lá, a cultura dos deuses nórdicos, né, Odin, Thor, coisa aí na Marvel que está famoso tanto, mas Odin era um grande sedutor, enganador, né? Descia, fazia filhos, né? Enfim, você vê que é tudo muito confuso, muito baseado em deuses, né? Em mitologias, em estruturas que pedem muito do ser humano para ver se talvez querem fazer algo em troca. E aí você chega no cristianismo, você vê um Deus totalmente poderoso, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, criador de céus e de terra. E em vez de fazer, entre aspas, sua vontade ou eventuais caprichos, né? Que não cabem, obviamente, na santidade de Deus, mas ele simplesmente decide se doar, se entregar, se sacrificar para dizer para cada um de nós, olha, é isso, eu amo você, Gabriel, porque eu te amo. E se você estender a sua mão, eu vou estender para você de volta a minha e vou te salvar e vou te levar para um lugar onde não tem choro, onde não vai ter mais sofrimento, onde eu vou cuidar de você eternamente, você vai ser meu filho. E mais do que isso, além disso tudo, eu vou te fazer co-herdeiro de tudo isso que eu tenho. Você vai ser herdeiro, co-herdeiro de toda a criação. Isso para mim é algo, quando você entende isso, tudo muda no seu coração, tudo muda. Você fala assim, nossa, não dá. Não tem amor maior que isso. Então, para mim, essa é uma das coisas que mais me impactam no cristianismo. Assim, quando eu penso sobre isso, é literalmente isso que move meu coração para gastar a minha vida para ele, sabe? Fazer para ele, viver para ele, cuidar das coisas dele, investir o meu tempo, dinheiro, recursos, que eu puder fazer, porque é pouco ainda perto de tudo que ele me entregou. E acho que esse deveria ser, na minha visão, que move o coração de um cristão, sabe? De alguém que crê em Cristo mesmo, tem que ser isso. A sua devoção tem que ser baseada na sua gratidão a tudo que o Senhor fez, sem esperar nada em troca, só agradecer Ele em todo. Mas é isso. Espero que tenha respondido aí, Gabriel, em nome de Jesus, tá bom? Respondeu sim, pastor. Obrigado. Amém. Então, 2 Coríntios, né, um dos fundamentos bíblicos, em 2 Coríntios 5:21, afirma que Jesus não conheceu o pecado, né, e por isso ele se tornou o sacrifício perfeito por cada um de nós. E aí o significado da impecabilidade, a sua natureza divina, né? A impecabilidade de Cristo, né, como a gente colocou aqui, ela tá claramente ligada, né, à sua natureza divina, né? Intrinsecamente ligada à sua natureza divina, como Deus encarnado, Jesus possuía uma pureza absoluta, né, incapaz de ser corrompida pelo pecado. Então, essa é importante, né? Em Cristo existia a natureza humana e a natureza divina. E
na natureza divina, né, como Deus encarnado, sendo o próprio Deus, é óbvio que em Jesus habitava a pureza absoluta e jamais ele seria, não havia a menor possibilidade, obviamente, de ele ser corrompido. Mas isso não implica no fato de ele ter sido tentado. Eu não sei se está claro, é importante que vocês entendam essa relação do que eu estou fazendo. Está claro para vocês? Dê um feedback. É que Jesus ele é puro, santo, incapaz de pecar, mas isso não significa que ele não foi tentado de forma real quando esteve aqui na Terra como homem. Está claro para vocês, né? Bem, então vamos lá. Eu vou pedir alguém para me ajudar, que aí fica bom também para a gente ler. Deixa eu clicar aqui. Natureza humana. Eu posso ler, pastor. Amém. Apesar de sua humanidade plena, Jesus manteve-se livre do pecado. Isto demonstra que o pecado não é inerente à natureza humana, mas uma consequência da queda. Porque qual é a profundidade dessa declaração? Se você entende que a natureza humana, o pecado é um componente, vamos chamar assim, né? Inerente, é como se fosse um componente da natureza humana. Qual é o desdobramento clássico de qual é o erro teológico e perigoso? Quem é que fez o homem? Não foi Deus? Não é isso? Sim ou não? Sim. Você lá o relato de Gênesis, Deus fez todas as coisas e tal no sétimo dia e fala assim, e Deus viu que tudo que tinha criado era muito bom. Bom, entendam sempre, bom é uma palavra que, principalmente na nossa cultura, é muito relativizada, né? A gente fala, esse sorvete é tão bom, o café tá bom, ficar aqui embaixo da cobertinha é tão bom. Esse bom, né? Ele é um pouco diminuído, né? Vamos dizer assim, na nossa cultura, principalmente na ocidental. Mas na cultura judaica, por exemplo, né? O bom, o ser bom, chamar alguém de bom, algo bom, era algo que era somente atribuído a Deus, né? Então, lembra que o jovem rico que chega para o Senhor e fala, bom mestre, né? Quando você reconhece, né, essa natureza de bondade, principalmente você vê nos relatos bíblicos, né, no Novo Testamento e outras passagens do Antigo, a bondade, o ser bom é uma característica que, principalmente para os judeus, era muito clara que era algo que só pertencia a Deus. Então, quando você pensa que um Deus bom, né, um Deus que só faz coisas boas, um Deus perfeito, um Deus onde não há mal, né, mas um Deus bom, se você pensa que parte do componente da natureza humana era o pecado, ou era a inclinação ao pecado, você concorda que você estaria assumindo que Deus fez algo que não é bom? Entende o que eu estou dizendo? Porque se Deus fez o homem e dentro da nossa característica, o pecado é uma parte da minha característica, né? Assim como falar, andar, né? Vamos dizer assim, a natureza humana, né? A concepção do homem ter livre-arbítrio, né? Mas também era o pecado, significa que Deus fez o homem pecador, né, vamos dizer assim. E isso é um erro grave, gravíssimo, né, do ponto de vista de entendimento do cristianismo. Por quê? Porque Deus é bom, Deus fez tudo perfeito, Deus fez o homem perfeito. Adão e Eva eram perfeitos. Adão era perfeito, ele foi criado de forma perfeita. E de forma perfeita, Adão tinha o direito a escolher entre ser ou não obediente, assim como Eva. E o pecado, né, o errar o alvo, lembra das aulas aqui? Se você não assistiu, se está assistindo essa aula online, ou está assistindo agora, volte no nosso canal, no YouTube, tem aula lá sobre o pecado. É só pesquisar lá na playlist. Nós falamos sobre o pecado. Falamos, acho que 2 ou 3 aulas sobre o pecado. E no original, né, o pecado é justamente errar o alvo, né? Essa é a tradução mais literal de pecado. E a Bíblia descreve o pecado como algo que está à porta. Quando Caim, né, tem a questão de Caim, Abel e Caim lá, quando Deus fala com Caim, ele fala, olha, o pecado está à sua porta, querendo devorar você, ele está querendo destruir. Então, o pecado, ele não é algo que Deus criou no homem, mas ele é consequência da nossa escolha no Éden de irmos contra o conhecimento, contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus em termos de pecado. Então, Deus não fez o homem mau, não fez o homem pecador, mas a consequência da queda é essa natureza carnal pecaminosa. Tá claro até aqui? Tudo bem? Amém. Então vamos lá, Gabriel, se você puder ler. Desafio aos acusadores. Em João capítulo 8, versículo 46, Jesus desafia os seus críticos a apontarem qualquer pecado em sua vida, evidenciando sua confiança na sua própria impecabilidade. Vamos ler esse texto de João 8,46? Se alguém puder abrir e ler, por favor, seria bom.
fazer as aulas cada vez mais participativas, amém? Eu espero vocês abrirem. Posso ler, pastor? Pode ler, Silvio. Obrigado. João 8,46, né? Isso. Uhum. Até qual Só o versículo? 46, só o 8,46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Sim. Jesus, nesse ponto, ele tá confrontando, né, aqueles que criticavam o seu ministério. E ele confronta a acusação com a sua vida reta. Ele fala, olha, vocês estão falando um monte de coisa a meu respeito. Faz o seguinte, então, qual de vocês pode apontar algum pecado, algum desvio da minha parte? E aí, qual era a consequência? Eu acho lindo, assim, eu sou muito cartesiano, né? Eu penso muito, da minha personalidade, assim, da minha formação, acabo pensando muito de forma cartesiana, né? Lógico. Olha como é que Jesus era extremamente, obviamente, né? Jesus é extremamente inteligente, extremamente capaz, extremamente articulado. Jesus está falando algo e as pessoas questionam ele, esse é o contexto. E ele fala assim, tudo bem. Jesus não bate boca, sabe? Jesus não devolve. Ah, você é mentiroso. Ah, vocês também. Ah, você é isso. Jesus, sabe? Olha o nível de Cristo. Olha, e nós, como imitadores de Cristo, a gente tinha que repensar o nível da igreja hoje, né? A igreja virou uma grande bateção de boca, uma grande lavação de roupa suja nas redes sociais, nas mídias, pastores, um monte de gente envolvido com um monte de coisa, defendendo, acusando, olha o nível de Cristo. Jesus fala assim, tudo bem, vocês estão dizendo que eu sou mentiroso, que eu sou isso, que aquilo, olha para a minha vida, enxerguem a minha vida, e vendo para a minha vida, olhando para a minha vida, me diz onde é que eu errei, onde é que eu tenho pecado. Para falar isso, a pessoa tem que estar muito confiante daquilo que ela diz. E nós, como pequenos cristos, né, como cristãos, nós deveríamos ter essa mesma confiança. Olha para a minha vida. E aí os acusadores, as pessoas dos críticos não têm o que falar. Fala, então, já que, olha a capacidade lógica articulada, já então que vocês não têm do que falar, como eu não tenho pecado, então a consequência lógica disso é por que vocês não acreditam em mim? Se eu não tenho pecado, se eu tenho santidade na minha vida, ninguém que pertence a Satanás, Jesus confronta de diversas formas, dessa forma, né? Pode, se eu lembra, Jesus fala assim, se eu liberto em nome de Beelzebul, se eu curo em nome de Beelzebul, se eu curo em nome de Satanás, então o reino está dividido, porque como é que pode? Um bota a doença, o outro tira, um bota a doença, o outro tira. Ele fala, não pode, então vocês têm que decidir, ou eu pertenço a Deus ou eu pertenço ao diabo, não tem meio termo. E aqui é o mesmo caso, ele fala, já que, olha para minha vida, eu não tenho pecado, já que eu não tenho pecado, então qual é a consequência lógica disso? Por que vocês não creem em mim? E Jesus, assim, ele cala imediatamente ali os críticos de tudo aquilo que está fazendo. Então, a natureza humana de Cristo estava presente, mas a sua natureza divina estava perfeitamente alinhada, 100% homem, e 100%. E é o testemunho da impecabilidade, né? Lucas 1,35 declara, né? Jesus como santo desde o seu nascimento, estabelecendo a sua pureza desde o início. Seu ministério terreno. Durante seu ministério, Jesus viveu uma vida exemplar, cumprindo perfeitamente a lei de Deus, né? Jesus deixou muito claro, ele falou, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir toda a lei. E Jesus cumpre toda a lei em seu ministério. Seu testemunho apostólico, né? Os apóstolos davam o testemunho de Cristo. 1 Pedro 2,22 afirma categoricamente que Jesus não cometeu pecado algum, nem engano foi encontrado em sua boca. E o julgamento e a crucificação. Mesmo seus inimigos não conseguiam provar qualquer acusação legítima contra ele, evidenciando sua impecabilidade até o fim. Lembre-se do julgamento e crucificação. Ficava um julgando, né? Jogando Jesus de um lado para o outro. Até que tem a frase clássica de Pôncio Pilatos, que ele diz o quê? Que ele fazia o quê? Quero ver quem lembra. Tô dando uma dica aqui, ó. Lavou as mãos? Lavou as mãos, né? Porque ele diz, olha, ele bota para o povo. Vocês querem quem? Não tinha como acusar Jesus. Vocês querem quem? Cristo ou Barrabás? E aí o povo escolhe Barrabás, né? Para libertar Barrabás. Ele fala, então agora eu lavo mesmo assim. A crucificação de Cristo, né? Tira um pouquinho, entre aspas, né? O olhar só. Não vou dizer o olhar espiritual, que ficaria ruim, né? Mas assim, tenta enxergar um pouco mais no sentido de entenda o contexto político. E por um minuto, afasta um pouquinho a visão de que é Jesus ali, e pense que fosse uma pessoa comum, né? Olha o contexto ali que está havendo politicamente, juridicamente. Está um governador mandando Jesus de um lado para o outro, um mandando para o outro, né? Ali, a região ali da Judéia, na época, Judéia não, né? De toda Israel ali, Jerusalém, era dividida em vários governadores, né? Como fosse vários distritos. Então, Pôncio Pilatos manda para Herodes, que volta, que vai, fica nessa discussão ali, de ninguém quer segurar ele. Ninguém quer segurar esse problema, porque não tem do que acusar, como é que condena. Ah, mas ele é
ele é da área de Pilatos, e manda para lá, manda para cá. Então, assim, havia, do ponto de vista jurídico e político, uma dificuldade muito grande, né? Obviamente, era impossível acusar Jesus de qualquer pecado. Tanto é que a saída é colocar para o povo escolher, obviamente, a gente sabe o desfecho disso, e aí Pôncio Pilatos diz que ele lavava as mãos, que ele não tinha do que acusar, ele não via pecado, né? Não via erro naquele homem para poder condená-lo. Então, esse debate, né, da impecabilidade de Cristo geraram, ao longo do tempo, alguns debates, né? Primeiro, da impecabilidade absoluta, a perspectiva, né? E os argumentos são que Cristo não poderia pecar devido à sua natureza divina, garante a imutabilidade e perfeição divina. A pecabilidade teórica, né? Cristo poderia, mas escolheu não pecar, né? Enfatiza o livre-arbítrio humano de Jesus. E a visão ortodoxa era que Cristo era impecável, mas as tentações eram reais e equilibra a humanidade e a divindade de Deus. Então, essa é a visão mais, vamos dizer assim, mais aceita, né? Que Cristo ele não poderia cometer o pecado, porque era Deus, mas as tentações que ele viveu eram realmente reais, né? Por isso que quando eu disse sobre o cometimento do pecado, coloquei entre aspas, né? Mas no sentido de Jesus foi tentado realmente, mas obviamente como Deus jamais ele poderia, não existia possibilidade de falha, é isso que eu quero dizer, em nenhum momento teve perto de falhar ou poderia ter falhado naquilo que ele fez, porque ele era Deus e como Deus ele era perfeito. Então, a natureza das tentações reais, né? Alguém pode ler para mim, por favor? Eu posso ler. Amém. Tentações reais. As tentações que Cristo enfrentou eram autênticas e intensas, testando verdadeiramente a sua humanidade, sem inclinação pecaminosa. Diferentemente de nós, Jesus não possuía uma natureza pecaminosa que o inclinasse para o mal. Experiência humana completa. Ao enfrentar tentações, Jesus experimentou plenamente a condição humana, tornando-se capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Vitória perfeita. Em cada tentação, Cristo demonstrou obediência perfeita a Deus, estabelecendo um modelo para nós. Então, essa é a importância, né, de nós entendermos a natureza das tentações de Cristo, né? Primeiro, as tentações eram reais, né? Nós já temos falado aqui. Segundo, Jesus não tinha inclinação ao pecado, né? Que Jesus poderia pecar. Jesus não poderia porque ele era Deus, mas as tentações foram reais, né? Mas ele vivenciou essa experiência humana completa. Por isso que a gente fala lá em Hebreus, quando nós pregamos sobre isso, né? E eu já falei, tem uns 4 ciclos atrás, um dos cortes foi, o tema da pregação foi sobre isso, que ele entende você, né? Ele nos compreende, porque ele viveu essas tentações de maneira real, né? Então, ele entende a condição humana em sua totalidade, né? E por isso ele se compadece, né? Por isso que ele se torna um intermediador perfeito, né? Tem compaixão por nós. Olha como é que isso é importante. A gente vai dizer, poxa, mas é uma aula teológica, parece meio sem propósito, meio muito denso. Por que eu quero saber isso sendo crente? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Esse ponto aqui da experiência humana completa, quando a gente diz que Jesus tornou-se capaz de se compadecer nas fraquezas, ele é fundamental. Tem muito cristão, tem muito crente com coração para Deus que não consegue se libertar do peso do pecado. Não é validar o pecado, não é dizer assim, pecou, tá tudo bem, e glória a Deus. Já falei isso várias vezes, vou repetir de novo. Se você pensa assim, você precisa se converter, irmão. Você precisa se converter. Você tem prazer no pecado? Você não tem prazer, você não é cristão, né? Você não tem ainda Cristo dentro de você, no seu coração. Estou falando para crente, nascido de novo, que ama Jesus, onde pecar não é uma escolha consciente, né? Mas nós pecamos, é a nossa natureza, não tem como fugir disso, por enquanto, ainda, né? De forma plena. É o famoso já, mas ainda não, né? Já somos livres da influência do pecado, mas ainda não de forma completa, seremos no futuro. Então, partindo desse princípio, tem pessoas que erram em suas vidas e não conseguem se perdoar, não conseguem entender que Jesus, ele entende. Não é que ele entende para que você viva pecando, mas caso aconteça, Jesus entende. Por isso, 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, né, ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. E você precisa viver livre desse peso do pecado. Pecou, o primeiro a ser surpreendido pelo pecado deve ser o próprio cristão, o próprio crente. Pecou, pede perdão ao Senhor, se apodera em nome de Jesus do perdão de Cristo sobre a sua vida. Jesus entende, Jesus ele compreende a nossa natureza. Levanta a sua cabeça, não deixa o diabo ficar te acusando dia de noite, destruindo a sua vida, destruindo a sua capacidade. Tem gente que erra e abandona tudo, abandona a igreja, abandona ministério, abandona, sabe? Deixa que o diabo faça um estrago ainda maior. Se você está passando por alguma dificuldade, irmão, procure alguém, ajuda. Né? A Bíblia diz que nós confessamos a Deus para sermos perdoados, mas uns aos outros, e Tiago fala sobre isso, para nós sermos curados. Por isso que nós, na igreja, estamos construindo, isso eu vou sempre falar, e eu e a pastora, a gente fala muito sobre isso, sobre a questão da comunhão.
quando nós criamos um ambiente de comunhão, de verdade, não é de mentira, de verdade na igreja, onde eu entendo o Gabriel entende o Léo me entende, a Sil entende a Lorena, que entende a Priscila, que entende a Mariana, enfim, e nós vimos esse ambiente de verdade, saber que eu sei que o Marcos é crente, eu sei que o Gabriel é crente, eu conheço meu irmão, eu caminho com ele, eu sei do coração do Léo para Deus. Então, quando o Léo errar, ou quando eu errar, ou quando qualquer um de nós errarmos, pecarmos, nós entendemos que é só uma condição da nossa natureza e que, obviamente, o irmão tem que reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, mas também tem espaço para ele procurar, falar, olha, pastor, tá difícil, estou pecando nisso, tá difícil essa área da minha vida, ora comigo, me ajuda, porque isso gera dentro da igreja um ambiente de pureza nesse aspecto espiritual, de transparência espiritual a respeito do que nós. E tem muitas igrejas irmãos que vivem ainda presos nessa impecabilidade do crente. O crente não possui a impecabilidade ainda, mas se nós vivemos de maneira honesta diante do Senhor, criarmos um ambiente de comunhão, nós podemos nos fortalecer uns nos outros, e cada vez menos pecarmos, cada vez menos temos essa brecha, essa inclinação, porque antes de mais nada eu posso ligar para o Marcos e falar, pô, Marcos, tá difícil, cara, estou com um problema aqui, meu irmão, preciso de ajuda de oração, estou sendo tentado, mas me dá um suporte, e ora junto, e o outro ora, e isso é a igreja. Vamos avançar aqui. Então, os problemas do conceito da pecabilidade, né? Então, se aquelas discussões, né? Se Cristo pudesse pecar, né? Isso colocaria em xeque sua natureza divina e perfeição, né? Ele teria dentro de si a possibilidade do erro, e óbvio não tinha. Por isso que a visão lá atrás, quando nós falamos da visão ortodoxa, né? Onde a gente trata aqui sobre a visão ortodoxa, que Cristo era impecável, mas as tentações eram reais, tá bom? Então, esse era um ponto. Desafia a soberania, né? A possibilidade de Cristo pecar implicaria na limitação do controle de Deus sobre o universo. Imagina, se Cristo pudesse pecar, todo o plano de Deus poderia dar errado, tá? Estaria numa corda muito fina ali, né? Entre certo funcionar ou não, ficaria muito aleatório, né? A soberania de Deus seria desafiada, né, pela questão de simples fato de poder ter tudo perdido caso Jesus sucumbisse. Obviamente, Jesus não sucumbiria e não existiu nunca essa possibilidade. A invalidade das profecias, né? O pecado de Cristo tornaria as inválidas profecias sobre a sua obra redentora perfeita, né? Então, tudo aquilo que os profetas disseram, influenciados, inspirados, melhor dizendo, por Deus, seria mentira, né? Porque Cristo pecou, então, obviamente, não seriam cumpridas. E, por último, a estabilidade da salvação. A nossa salvação estaria em risco se dependesse de um Salvador potencialmente falível, né? A gente estaria esperando para ver se ia dar certo ou não, torcendo ali para que Jesus não pecasse, para poder ter uma salvação. Então, é óbvio que não existe a menor possibilidade de haver uma pecabilidade em Cristo. Por isso, essa aula, o conceito da impecabilidade de Cristo, é algo fundamental, um dos pilares da nossa fé, e cada crente tem que ter essa certeza muito clara em seu coração. E aí a aplicação prática, né? O que a impecabilidade de Cristo traz para as nossas vidas? Pode ler, Gabriel, comigo, por gentileza? Então, sim. Segurança na salvação. A impecabilidade de Cristo garante que a sua obra redentora é completa e eficaz para a nossa salvação. O modelo de santidade. A vida sem pecado de Jesus serve como exemplo perfeito para a nossa busca pela santificação. Conforto nas tentações. Sabendo que Cristo enfrentou tentações, encontramos conforto e força para resistir ao pecado. Esperança de vitória. A vitória de Cristo sobre o pecado inspira-nos a confiar no seu poder para vencermos as nossas próprias lutas. Amém? Então, para nós, temos 4 implicações muito objetivas, né? A segurança na nossa salvação. Cremos num Redentor que foi perfeito e eficaz na sua salvação. Jesus deixou para nós um modelo, né? Para a nossa santificação. Lembre-se que Jesus não só deixou um modelo, mas enviou, né? É necessário que eu vá para que eu envie para vocês o Consolador. O Espírito Santo de Deus foi enviado justamente para que não mais nós vivêssemos, mas Cristo vivesse em nós. Por isso que nós somos capazes de exercer esse modelo de santidade. Conforto nas tentações, né? Sabendo que Cristo enfrentou essas tentações, também a gente sabe que a gente tem possibilidade de vencer o pecado, né? De resistir ao pecado, porque Jesus resistiu. Porque assim como Jesus disse, né? O Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, nos ajudaria em cada uma dessas fases. Então, por isso, ser cheio do Espírito Santo é algo tão fundamental. Pastor, como é que eu posso ser cheio? Já dei essa aula aqui também. Ser cheio é um mandamento, né? O Senhor diz, sede cheios do Espírito Santo. Você só precisa tomar posse hoje, agora. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão.
minha irmã, seja cheia do Espírito Santo. Você precisa tomar posse, entender que se você abrir a sua vida para isso, o Espírito Santo vai fazer morada e vai habitar em sua vida. E, por fim, essa que dá a esperança na nossa vitória, né? Porque a gente pode confiar que se Jesus venceu, nós também vamos vencer as nossas próprias lutas. E aí, a nossa conclusão. Pode ler, Gabriel. Fundamentos da fé. A impecabilidade de Cristo é uma pedra angular da fé cristã, sustentando a doutrina da salvação. Sacrifício perfeito. A vida sem pecado de Jesus qualificou como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Esperança eterna. A pureza de Cristo garante-nos a esperança de vida eterna e comunhão com Deus. Chamada santidade. A impecabilidade de Jesus inspira-nos a buscar uma vida de santidade e obediência a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus também. Pessoal, ficou alguma dúvida da aula? Alguém tem alguma pergunta para nós fazermos? Gostaram desse modelo que eu tenho aplicado, dos slides? Fica mais fácil? Fica mais fluido o entendimento? Como é que vocês estão se sentindo em relação à aula? Pode falar, Gabriel. Sou eu, pastor Yasmin. Boa noite. A paz. Pastor, vou fazer uma pergunta que pode ser muito idiota. Não existe pergunta aqui. Escutando toda essa explicação, né? E sobre essa questão de que realmente Jesus não teria possibilidade nenhuma de Jesus pecar. E ele passou pela tentação, né? Não haveria, assim, como, tipo, ele evitar as tentações, já que ele não passaria mesmo, tipo, ele não pecaria. Não haveria essa possibilidade? Entenda o seguinte, eu entendi o que você perguntou, mas não veja pelo ponto de vista de Deus, somente, entre aspas, né? Como um Deus infalível, que ele não falha. O que você está dizendo é o seguinte, como ele era infalível, para que ele foi tentado se ele não falharia, né? Basicamente é isso, né? Mas veja do ponto de vista como fosse um rito, né? Lembre-se que a gente fala em Hebreus, estudando a casa de Hebreus, fala sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Então, assim como o primeiro Adão foi tentado, né, nessas áreas, né, vamos dizer assim, nessa sequência, nesse rito, e falhou, o segundo Adão, né, que a Bíblia fala sobre o segundo Adão, ele também precisava passar por todo esse rito, cumprir todo esse rito, né, para que a sua vitória fosse perfeita, né? Então, eu vou usar uma maneira bem simples aqui de dizer o seguinte: se Jesus não tivesse sido tentado, alguém poderia falar, mas também ele não foi tentado, entendeu? Entendi. Entendeu? Mas como ele passou todas as etapas, né, vamos dizer assim, como homem, ele passou todas as etapas, né, em relação... E isso que é mais lindo, assim, olha, vamos fazer essa reflexão. Quando Jesus está ali no Getsemane, que Jesus fala assim, olha, se possível, passa de mim esse cálice, né? Não era uma questão que Jesus não sabia, ele sabia qual era a missão dele. Mas, eu já falei isso algumas vezes aqui, mas é importante que vocês entendam isso. Jesus não era um homem programado para se matar aos 33 anos, entendeu? Jesus, quando nasceu, Deus não deu corda, né, nele, e ele estava programado para se destruir aos 33 anos. O que faz o sacrifício de Cristo ser tão lindo é que Jesus amava a vida. Gente, Jesus ia a casamento. Jesus abraçava as pessoas. Jesus tinha o seu discípulo amado. Jesus, ele tinha prazer em estar com seus amigos. Jesus, ele amava a vida, gente. Ele era a própria vida. A vida amava a vida. Você imagina, pensa desse aspecto, do ponto de vista de Deus. Deus convive. Deus esperou uma eternidade. Deus esperou muitos anos para estar no convívio de novo. No meio de nós, conosco. Imagina o seguinte, cada pessoa que Jesus encontrou era o objeto do seu amor. Deus amou, entendeu, Yasmin? Deus amou. Então, imagina você encontrar... Como é que você fica feliz quando você encontra com o Gabriel? Você ama o Gabriel. E estar na presença do Gabriel, estar com o Gabriel, é algo que te faz feliz, entende? E Jesus amava a vida. Jesus amou. Deus amou, né, o mundo. Deus amava as pessoas. Jesus amava estar com os discípulos. Jesus amava... Jesus era alegre, lembra disso que os fariseus acusavam Jesus e falavam, esse daí é festeira. Ele fala assim, vinha João e não comia nem bebia nada, João Batista, né? João vivia no deserto, comendo gafanhoto, que alguns dizem que alguns acham que é insetos, que é um tipo de planta, não importa. Mas como eremita, com a pele
e ficava lá o dia inteiro batizando e profetizando e falando e expondo pecado. Ele fala, olha, veio João que não comia nem bebia. E você falava, João tem demônio. Já para Cristo a acusação era outra. Aí ele fala, e veio o filho do homem comendo e bebendo, ou seja, alegre. Jesus era alegre, Jesus ia no casamento, Jesus ia na casa de Zaqueu jantar, Jesus ficava no meio das pessoas. E ele fala, e você tem demônio também. Então, o mais importante, vocês entendam isso, Jesus ele não veio programado para se autodestruir aos 33 anos. Ah, que bom, chegou a minha hora, me coloquem na cruz, que eu vou... Não. A dor de Cristo foi real, o sofrimento dele foi real. Jesus morreu querendo viver, entendam isso. Quando você entende isso, que Jesus subiu naquela cruz querendo viver, sabendo que precisava morrer, mas ao mesmo tempo querendo viver, desejando viver, é que torna tudo muito mais profundo do que a gente realmente pensa, entendeu? Amém? Amém. Amém. Tá claro? Sim. Amém? E uma coisa muito incrível também, que não sei se empiricamente eu já tinha pensado, mas eu pensei aqui depois dessa aula, é que, além de tudo, né, de vir para nos salvar, de tudo que nós já sabemos, mas também, além disso tudo, porque ele precisava vir também para servir de modelo, né? Como é que a gente saberia como viver? Sim. Se a gente não tinha alguém para se espelhar, se não tivesse alguém que fosse como nós para nos espelharmos, né? Sempre seria muito distante. E ele, além de tudo, ele veio para ser modelo, para que a gente possa seguir, né? Exatamente Incrível. isso. Lembre sempre o seguinte, lembra que Jesus, quando vai até João Batista, ele vai se batizar, e João fala, não, mas eu que deveria, eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Ele falou, não, mas é necessário que o Filho do Homem cumpra todas as coisas. E olha a ordem, Jesus é chamado, né, inicia seu ministério, se batiza, logo depois do batismo vem o quê? O Espírito Santo sobre ele, e aí com o Espírito Santo sobre a sua vida, ele é capaz de resistir ao pecado e às tentações, e aí cumprir a vontade do Pai. Esse é o modelo. Eu, você, cada um de nós aqui, a gente só tem uma forma de cumprir aquilo que é o desejo do Senhor. É sendo cheios do Espírito, é passando pelo batismo, matando a velha criatura, né? Arrependendo dos nossos pecados. Esse é o modelo. Deixa eu ler aqui que eu vejo, Lorena. Talvez a tentação represente o sofrimento de Jesus diante das situações, porque efetivamente tentado no sentido de ser inclinado ao pecado como nós, não havia isso. Não, ele passou pelas tentações, né? Mas tentado exatamente, não diretamente. Exatamente, Léo, é um processo. Jesus passou por esse processo. Amém? Tá claro, Lorena? Tá tudo certo? Escreve aí, por favor. Não sei se tá com o microfone, mas é isso. Bom? Amém. Amém. Antes de nós orarmos, deixa eu compartilhar uma última coisa com vocês. Nós temos na sequência aqui, quem quiser, aqui, só mais um minuto, pronto. Nós temos aqui para essa aula, que estava demorando a época hoje, está um pouquinho devagar. Nós temos hoje para nossa aula também o nosso quiz, né? Sobre essa aula. Então, eu vou disponibilizar aí depois da aula para vocês poderem fazer lá o quiz, né? Com as perguntas dessa aula. Então, tem lá, por exemplo, o que significa a palavra impecabilidade no contexto de Cristo? Que Cristo nunca pecou? Que Cristo não era totalmente humano? Que Cristo era apenas divino? Ou que Cristo era imortal? Né? E aí você vai lá e aí responde, e aí você vai ganhando seus pontinhos lá, tá bom? Então, tá liberado, eu vou mandar o link logo na sequência aqui para vocês, para que vocês possam responder, quem quiser, e fixar o conteúdo da aula. Amém? Amém. Amém, amém. Tá agarrado no quiz, pastor. Vocês estão fazendo, não tá dando mais tempo, né? Toda área é quiz, né? Mas é importante para vocês participarem. Na verdade, a gente não consegue parar de fazer. Ah, que bom, que bom. A gente está agarrado porque não consegue parar de fazer o quiz. Mas é bem legal, uma forma, né? Tem lá a opção dos cards de ensino também, você pode ir marcando os cards que você sabe. É uma forma... Assim, eu preciso lavar a roupa, eu preciso lavar a louça, mas eu quero fazer o quiz, entendeu? Aqui em casa a gente faz até junto, a gente pega aqui e fica um perguntando pro outro, brincando aqui em casa. Mas amém, que bom que vocês estão gostando. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula. Pessoal, só lembrando, quinta-feira agora nós não temos o nosso culto online, porque sexta-feira nós temos... Conexão. Sexta-feira nós temos conexão Niterói e São Gonçalo. Mais informações aí, procura a Yasmin e o Gabriel para São Gonçalo, a Lorena e a Márcia para Niterói, o Léo também, e vai ser uma benção. Eu sei que os preparativos estão a todo vapor, a pastora estava falando, as meninas já compraram, um monte de coisa linda, está tudo organizado, e vai ser uma benção. Então, sexta-feira, nós temos o nosso Conexão, Niterói e São Gonçalo iniciando, e aí sempre que houver a semana do Conexão, não tem culto online, na outra semana nós temos culto online. Então, sexta agora Conexão, não tem culto quinta.
Na outra semana não tem conexão, temos o culto na quinta-feira. Amém? Yasmin, você pode orar para nós encerrarmos a nossa aula? Posso, pastor? Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom, Senhor, estar aqui mais uma terça-feira com os meus irmãos, na sua presença, Senhor, para aprender mais de Ti, Pai. Como é grandioso, Senhor, e profundo o conhecimento da Sua palavra, Pai. Que possamos hoje, como nas outras terças-feiras, Pai, sair com a Sua palavra, o Seu conhecimento enraizado, Senhor, em nossos corações. Que Ele possa, Senhor, gerar fruto, que possamos, Senhor, ter nossa mente cada vez mais aberta e mais pronta para o seu entendimento, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, do pastor, da pastora, Pai. Que o Senhor encha nossa noite de alegria e calma, nos preencha com a sua paz, Pai. Possamos ter uma noite de sono tranquila, um resto de semana, Senhor, abençoado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Jesus abençoe. Quinta-feira conexão, tá? Fiquem na paz. Ótima noite Boa para noite a vocês. todos, a paz. Paz. Paz a todos.